Gente, a gente vai receber aqui agora a Thaís Antônio. Ela é jornalista, designer e fez uma pesquisa linda. Boa tarde, seja bem-vinda, Thaís. Tudo bem? Boa Boa tarde, tarde. Yara. Boa tarde, Miguel. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Deixa eu falar um pouquinho dessa. Porque eu acho que diz respeito a todos nós, sabe? Eu sou brasiliense, você também é, né, Thaís? Sou. E aqui faz parte do combo de educação das mulheres o que você pode ou você não pode fazer na rua. Por exemplo, Miguel, conhece as passagens subterrâneas aqui do plano piloto. Eu nunca fui autorizada pela minha mãe a usar aquilo ali. Ela dizia, não, lá embaixo você não sabe o que está te esperando, você tem que andar por cima, mesmo tendo o risco de ter um atropelamento. Então, eu acho que os homens não têm noção de quanto as cidades são diferentes para as mulheres. E a Thaís fez uma pesquisa de mestrado, a dissertação, fiz uma matéria, vou deixar o link aqui para vocês. Ô, E Yara, desculpe, diga. está dando aquele probleminha no seu som, que a voz fica falhando. Ai, Da... não sei o que é. Melhorou? Melhorou. Tá, Só interromper que só melhora, falar. mas Pois é, volta, que volta. estranho isso. Ó. Então, ela fez essa pesquisa para a dissertação de mestrado dela. E aí, o que me chamou a atenção foi quando ela postou um vídeo dela na rodoviária aqui de Brasília, perguntando para as mulheres: mulher, você tem medo de caminhar pela cidade? Aí eu queria que você contasse a história da sua vez, por favor, Thaís, dessa sua pesquisa. Tá, então, eu fui para a rodoviária como parte da metodologia da pesquisa, né? A ideia era investigar um pouco. Existia uma suspeita prévia de que o caminhar não era um lugar, o caminhar pela cidade não era tranquilo para as mulheres, né? Existem muitas pesquisas, depois eu fui lendo muitas pesquisas que mostram, que comprovam isso, mas eu queria entender um pouquinho como que as mulheres se sentiam, porque caminhar não é só uma opção, né? Para muitas mulheres, caminhar é uma necessidade, elas precisam se deslocar, precisam pegar ônibus, precisam andar da parada para a sua casa ou para o seu trabalho, e eu pensei que a rodoviária de Brasília ia ser o lugar mais interessante para ouvir um pouco dessas mulheres que precisavam caminhar, né? E a ideia, na verdade, assim, foi uma sugestão da minha orientadora, a professora Gabriela Freitas, fazer uma performance no rodoviário. Então, eu tentei pensar num cenário que combinasse o mais possível com a rodoviária, e aí acabou que eu fiquei tão mesclada com o cenário que quase ninguém vinha falar comigo. Eu comecei a interpelar as mulheres, ei, vem aqui, responde e tal. E aí acabou que, por eu chamá-las, começou a haver uma troca muito grande. Eu comecei a ouvir esses relatos dessas mulheres, né? E foi curioso que, assim, algumas mulheres, na hora que eu botei um baldinho com bola de gude, porque eu pensei, elas estão passando rápido, eu quero que elas respondam rápido se elas têm medo ou não de caminhar pela cidade. E aí eu pensei, se eu botasse um quadro com giz, talvez demorasse ali, eu queria que elas não perdessem tempo nesse deslocamento, né? Que eu conseguisse uma adesão grande das mulheres que passavam por ali. E aí, de repente, algumas mulheres começaram a encher a mão, assim, de bolinhas e tacar no pote do sim, né? E eu falei, já não tenho mais uma pesquisa aqui quantitativa, já não tem como dizer que uma mulher corresponde a uma bolinha, mas talvez eu tenha uma dimensão do medo dessas mulheres aqui, né? Elas estão me dizendo que elas têm muito medo de caminhar. E aí, outra coisa que me chamou muita atenção é que quando as mulheres começaram a botar algumas bolinhas no pote do não, eu perguntava, mas você não tem medo mesmo? Umas duas ou três falaram, não, não tenho nenhum medo. Mas as respostas, normalmente, de quem não tinha medo, era assim, não, eu ando armada, não tenho medo. Não, eu sempre caminho acompanhada, não tenho medo. Não, eu só caminho de dia, não tenho medo. Não, eu só caminho onde tem luz. Ou seja, existia uma série de artifícios para driblar o medo, porque se você está caminhando armada, como que você não tem medo, né? Se você só caminha acompanhada, como que você não tem medo? Então, eu fiquei com uma sensação de que a maior parte das mulheres que colocou a bolinha no balde do não era como se ela tivesse conseguido dominar situações que tiravam o medo, mas ela precisou dominar essas situações. Em geral, ela saiu de situações que davam medo para situações que davam menos medo ou não davam medo, porque você caminhar armada não significa que você não tem medo, né?
Yara, eu sempre pensei nisso também, essa questão da mulher na cidade. Primeiro que a gente tem esses dados assustadores no Brasil, né, de violência, de estupro, né? É uma coisa que é difícil entender, né? Mas o Brasil é um dos campeões mundiais de estupro. Isso acontece, evidentemente, em áreas escuras, em áreas mais periféricas, mas acontece em todo o Brasil. Você não tem nenhum lugar do Brasil livre disso. E outra coisa é como isso implica uma mudança, porque os homens, eles podem voltar à noite para casa, os jovens, né, de madrugada, eles podem ter até medo de ser assaltado. Mas, evidentemente, que é um medo totalmente diferente do medo de você ter seu corpo violado, né? Que é outra realidade. Eu sempre fiquei pensando qual é o impacto psicológico que isso causa na cabeça dessas jovens, das meninas, como isso diferencia, né? Cria dois mundos diferentes. Como é que você vê isso? Então, uma das principais questões que eu analiso na minha pesquisa é porque, de fato, esse medo de ir para a rua, ele restringe as mulheres em vários sentidos, né? As mulheres deixam de fazer coisas pelo medo de caminhar ou ficam muito condicionadas, né? Você vai pensar na roupa que você vai vestir, você vai pensar no trajeto que você vai pegar, você talvez não, de repente você tinha um beco que facilitava muito o seu caminho, você vai dar uma volta maior, porque tem iluminação, ou tem policiamento, enfim. A gente é condicionada a se proteger, né? De várias formas, né? Ou você vai botar uma mochila na frente, não vai deixar sua mochila ali atrás, ou você vai pegar um guarda-chuva, uma chave. Então, as mulheres, elas já pensam o trajeto. Isso já é um fator que diferencia, né, o caminhar feminino do caminhar masculino. Só que aí na pesquisa eu comecei a pensar um pouco assim do impacto disso. Aí eu não estudei o impacto psicológico, mas eu estudei o impacto na criatividade, porque os grandes pensadores ao longo da história, qualquer um que você falar, Shakespeare, desde Aristóteles, assim, enfim, os grandes pensadores que a gente ouviu falar, os grandes teóricos, os grandes filósofos, eles em geral eram caminhantes, assim, eles saíam para ter ideias, né? Shakespeare ia para caminhar pelas ruas da Inglaterra, entrava nas tavernas, conversava com desconhecidos, adorava caminhar de madrugada. E aí você pensa, cadê o lugar dessas mulheres na história, né? Por que esses homens estavam conseguindo produzir tanto conteúdo, tanto conhecimento? Porque eles tomavam a rua como um espaço de criação, né? Assim, eles conseguiam conversar com gente diferente, observar os cenários urbanos, observar até os cenários bucólicos também, né? Mas a figura do flaner, que é descrita por Baudelaire ali no final do século XVIII, início do século XIX, é uma figura do homem observador ali, né? Paris, pós-revolução industrial, começando a ter mais movimento, a cidade acontecendo, os bulevares, os shoppings. Ali que se consolida essa ideia do flaner, que era um observador da cidade, né? Que era a pessoa que apreendia os novos costumes, que escrevia sobre isso, que pensava a cidade, né? E a gente não tem o registro das mulheres ao longo da história que também tinham esse espaço de criação, né? De fato, houve uma série de mulheres que fizeram isso, mas elas são tão subrepresentadas que, inclusive, na maioria dos textos em que se fala sobre as mulheres, se fala sobre as prostitutas, sobre as mulheres da vida, ou até algumas mulheres da nobreza que tinham meio que o direito de caminhar pela cidade sem serem muito incomodadas, né? Então, as mulheres não tinham esse espaço de criação. O que a gente percebe é que isso, de fato, tem um impacto emocional nas mulheres, né? Até hoje em dia, a gente ainda não tem esse lugar assegurado, mas a minha questão, assim, o que me instigou mesmo foi pensar assim, o quanto a gente está perdendo de potencial criativo quando a gente fica com medo de encarar a cidade, quando a gente fica com medo de ser uma observadora da cidade. Porque mesmo quando a gente está caminhando, você não bota o fone, escuta uma música e curte o momento. Você está sempre preocupado com o assédio, você está sempre preocupada com a violação do seu corpo. Essa é uma coisa que deixa as mulheres muito assustadas. Então, mesmo quem vai com fone, às vezes bota um fone só, você está sempre tendo que ficar preocupada se tem alguém se aproximando, se tem alguém, né? E fora você vai escolher o horário, a roupa, enfim, é todo um contexto que não te deixa curtir, que não te deixa
ficar imersa naquele momento ali, né? Você está sempre preocupada com o que pode acontecer. E aí, fora isso, tem uma série de outras questões também, né? Que as mulheres não tomam as ruas porque também tem uma sobrecarga de trabalho em casa. Enfim, a conclusão toda é que a rua ainda não é das mulheres, né? Das mulheres e das minorias em geral. Thaís, eu queria que você falasse para a gente quais as sugestões que você dá para fazer das cidades espaços mais adequados, adaptados para nós mulheres. Na verdade, como eu fui para uma metodologia que é mais questionadora do que propositiva, que é a cartografia, de fato, assim, eu tento procurar algumas respostas, né? Os urbanistas, eles falam muito que a cidade segura é a cidade iluminada, é a cidade acessível, é a cidade onde circula gente. Se tem gente circulando, você se sente mais à vontade para circular. Encarar uma rua vazia, uma rua deserta, uma rua sem iluminação, sempre vai, já tem ali uma barreira física, né? Mas a Joyce Bert, que é uma mulher negra urbanista, é uma grande pensadora da atualidade, ela fala que enquanto as mulheres e as minorias não estiverem nos lugares de poder pensando política pública para melhorar a cidade, a gente não vai ter de fato uma transformação, né? Porque a construção da cidade e a lógica de organização da cidade, ela sempre foi pensada por homens para homens, né? Então, o simples fato dos homens não se colocarem nesse lugar de insegurança, de medo, ele assim, faz com que as cidades elas mantenham, elas perpetuem esses espaços inseguros. E a gente não está. Meu convite é muito no sentido assim: vamos pensar o que faria a cidade melhor para todo mundo, né? Como que seria? Como que eu me sentiria segura na cidade? Tanto que na minha conclusão eu jogo assim: olha, eu tenho suspeitas do que tornaria a cidade mais segura, mas não adianta você ter uma estrutura física segura se as mulheres ainda têm medo dos homens, né? A principal resposta sobre do que você tem medo é dos homens. Isso é um problema filosófico, né? Como outra metade da população. E a gente vive tempos muito difíceis, sabe? Eu queria até ouvir também a reflexão do Miguel, porque hoje em dia, Thaís, transformaram nossa luta numa doença que se chama identitarismo. As pessoas perderam a vergonha de irem contra a luta de direitos de minorias, que minoria só política, né? Porque numericamente a gente é até mais numerosa do que eles. Aí eu queria saber como que você vê esse desafio. Não é só o material físico, urbano da cidade, é também de pensamento, né? As pessoas estão criminalizando a luta por direitos de pessoas como nós, mulheres, entendeu? Como que você vê isso? Eu até trago uma discussão durante quando começo assim a refletir até a questão do que é ser mulher, né? Porque eu fui ler alguns textos de alguns pensadores trans, inclusive o Paul Preciado, ele fala que a gente nem devia estar discutindo o gênero. Mas eu penso que se a gente não discutir questões que a gente ainda não atravessou, né? Como que eu não vou, como mulher, pensar que eu ainda não me sinto segura na cidade, né? E aí eu acho que é muito mais difícil para as mulheres trans, é difícil também para os homens gays mais afeminados que, né, são notados só pelo caminhar, é difícil para as pessoas com deficiência que dependem de acessibilidade para estar na cidade, é mais difícil para as mulheres negras, trabalhadoras que precisam caminhar, que vêm da periferia. Então, assim, eu acho que a gente reconhecer o lugar de cada um nessa luta, nessa exclusão, é importante para a gente saber o que cada um precisa, né? O que é mais difícil nesse acesso à cidade, né? Então, me coloquei muito assim, no meu lugar de fala, como mulher, cis, branca, hétero, entendendo todos os meus privilégios, né? Ainda não me sinto segura de ir para a rua, mas sei que pode ser muito mais difícil para outras pessoas. Agora, é muito complicado quando os homens não conseguem entender que o simples fato de você pegar, não, vou comprar um cigarro, você bota a sua carteira no bolso, você sai andando, vai no posto mais próximo, meia-noite, isso não é uma grande questão, né? Se você não levar seu celular, você nem tem medo de ser assaltado,
nem é uma grande questão. Eu acho que se não houver uma reflexão sobre como... Eu acho que é muito importante ouvir, né, o que as pessoas estão sentindo, como elas se sentem ao colocar seu corpo na cidade, né? Como que os diferentes corpos se colocam na cidade, quais são os medos que esses corpos trazem, né? Eu tentei ler o máximo de coisas, mas eu acho que assim, cada existência vai saber qual que é a sua limitação de estar na cidade, né? E a gente tem que se abrir para ouvir essas diferenças, porque uma cidade só vai ser segura se ela for inclusiva, inclusive em todos os sentidos, né? Das barreiras físicas às simbólicas. A gente tem que abraçar o outro, né? A gente tem que entender que todas as existências merecem estar na cidade, merecem se colocar na cidade, merecem estar livres, livres para criar, livres para pensar nos espaços públicos, né? A gente não deveria ter medo de encarar a rua é de todos nós, né? No caso das ruas no Brasil, eu acho que são muito inóspitas para as pessoas caminharem. Nas grandes cidades brasileiras foram desenhadas muitas vezes só para carro, né? E sem transporte coletivo. Por exemplo, eu sempre defendo muito a questão do transporte ferroviário, transporte coletivo, né? E como para ter uma segurança pública, o que vai afetar diretamente as mulheres, como seria importante você ter trens, né, confortáveis para as pessoas saírem à noite e voltarem, né, securitizados, com câmera, segurança em todas as saídas, né, que você consegue securitizar completamente uma linha, né? E os caminhos arborizados, né? Impressionante como mas isso tem a ver tudo com a maneira como a sociedade ela se estratifica, porque você tem em todas as cidades brasileiras a mesma coisa. Um bairro, uma área nobre, rica, né? Que ela tem uma via próxima ao aeroporto, e você chega rapidamente ao aeroporto, e um conforto melhor ali. Mas 90% do resto da cidade completamente largado, sem transporte decente, sem segurança e sem acesso aos transportes de massa. O Brasil tem que passar por uma transformação radical nesse sentido. Mas é uma mudança de consciência também, né? Uma mudança de entendimento da sociedade, porque a ONU soltou na primeira semana de janeiro um ranking das cidades mais seguras para ser mulher. Aí o ranking tem de 1 a 10 e não tem nenhuma cidade, não tem nenhum país. Tipo assim, não há lugar seguro para se ser mulher hoje em dia, né? Porque também, quando eu comecei a fazer a pesquisa, algumas amigas falaram, não, mas na Europa eu caminho super tranquila, mas não sei aonde eu caminho super tranquilo. Eu entendo que existe uma diferença de segurança em algumas cidades, em alguns bairros e tudo mais. Mas, assim, uma coisa que me chocou é que eu até peguei esse vídeo e coloquei como exemplo para mostrar que esse tipo de comportamento que constrange e que dá medo na mulher, ele está em qualquer lugar do mundo, assim. O vídeo é de uma mulher caminhando por Nova York por 10 horas seguidas com uma roupa super considerada uma roupa comportada, né? Porque existe tanta gente botando a culpa na roupa. Uma camiseta preta, uma calça preta, e ela caminha em silêncio por 10 horas por Nova York. Que todo mundo fala, mas em Nova York dá para caminhar super tranquilo, não tem problema nenhum, cidade cosmopolita e tal. E aí, uma pessoa vai na frente dela com uma câmera e ela registra em 10 horas 100 assédios. 10 assédios por hora, mais ou menos, e ela não considera assovio e piscada, é só assédio mais ofensivo mesmo. Os homens falando palavras de baixo calão, as pessoas seguem ela, as pessoas tentam tocá-la, né? E assim, eu acho que essa ideia de que ser mulher caminhante em qualquer lugar do mundo nunca é 100% seguro, nos acompanha, né? Um dos livros mais críticos que eu li sobre a questão das cidades, que chama Cidade Feminista, é de uma autora canadense, Leslie Kern. Ela fala muito sobre como a cidade não é pensada para as mulheres. Aí ela coloca até outras categorias. Mulheres mães, com um carrinho de bebê, piorou, né? Você não tem esse mesmo acesso. Então, as cidades não estão preparadas para as necessidades das mulheres. Uma vez que você não pensa na creche para a mãe poder trabalhar, uma vez que você não pensa na calçada para a mãe que vai empurrar o carrinho. Então, assim, quando você não considera as mulheres ao pensar o urbanismo, né, ao pensar
a organização das cidades, você está excluindo muitas mulheres desse espaço seguro, né? E as que encaram vão encarar com medo. Thaís, eu quero trazer uns comentários aqui da nossa audiência. Olha, a Leila Araújo, ela conta que a partir das 22 horas ela se mete dentro de casa, nem pensar em sair, mas o filho dela sai e nunca aconteceu nada com ele. Que bom. O Denis, aí, que bom que os homens estão participando, comenta que o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né, que tem seu equivalente federal, deveria ser mais proativo, que as construtoras estão ditando o zoneamento das cidades. A Aline Kernia elogia o seu trabalho, gostei dessa pesquisa. A Juíra compartilha a experiência dela, eu devo ter um anjo da guarda competente, pois os 4 anos que morei no plano piloto, em Brasília, utilizei muitas vezes as passagens subterrâneas, aliás, eu caminhava muito em Brasília durante o dia. E aqui mais uma história, olha, que a Andréa conta que ela viu um caso de uma menina de 12 anos que foi abandonada em uma rua e por um motorista de aplicativo, por não ter dinheiro para pagar a corrida, ela foi abusada por um homem que lhe ofereceu ajuda. Quando a gente fala que o nosso medo não é perder patrimônio, nosso medo é de homem, é de violarem os nossos corpos. Mas eu quero dizer para você que teve um lugar que eu me senti segura como mulher, e eu saía de madrugada para comprar cigarro, que foi na China. Eu me senti muito segura em Beijing. E outra, deixa eu até fazer um relato pessoal do território que eu ocupava e que com certeza não é o todo da China. Estou dizendo a minha, porque segurança também está muito ligada à sensação, você se sentir segura. Então, era um lugar iluminado, eu sabia que tinha um guarda ali, um guarda lá, acolá, que era uma área de embaixadas, por tudo isso. Mas em nenhum lugar do mundo, por onde eu andei, eu me senti segura de andar sozinha. Na China, eu me senti. Andei e me senti. Então, eu queria só compartilhar isso. Eu quero parabenizar você, porque eu acho que isso faz parte do imaginário de todas as mulheres. Esses medos, entendeu? Das cidades. A cidade, não é à toa, gente, que em vários locais do mundo existem vagões específicos para mulheres. Nosso medo não é perder o celular, não é ter a carteira furtada. Nosso medo é ter nossos corpos violados. Né? Essa é uma diferença gritante que eu gostaria muito que os homens conseguissem compreender a dimensão desse desafio de ser mulher, Thaís. E o Bauman fala isso, que o medo é uma ferramenta de controle social, né? Então, enquanto a gente tiver com medo, a gente está abrindo muita brecha para uma série de controles sociais, para uma série de restrições simbólicas, né? O medo, ele vai ser um limitador. O medo, aquele filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, ele fala que o medo é o contrário da esperança. Se a gente tem medo, a gente para de olhar para o futuro. E o meu convite com essa pesquisa é para que a gente... Não é que a gente deixe de ter medo, porque isso é muito difícil. Eu não quero que ninguém vá se meter na rua, porque a gente agora vai ser uma insurgência, as mulheres agora vão ser insurgentes, vão para a rua. Mas eu acho que a gente, apesar do medo, a gente não pode perder a esperança, porque eu acho que a gente tem que acreditar que a cidade ainda vai ser melhor, né? Que as cidades ainda... Então, a gente tem que participar das discussões, a gente tem que reivindicar formulação de política pública, a gente tem que pensar no espaço que as meninas hoje ocupam, né? Assim, será que elas estão usufruindo da cidade da mesma forma que os meninos, né? Então, acho que pensar o futuro da cidade de forma coletiva pode ser que transforme essa realidade e a gente possa viver sem medo, né? Exatamente. Desculpa, pode falar. Não, era só isso, só concordando com você, é isso. Gostei da analogia. O medo é o contrário da esperança. E a gente vive com medo, né, Miguel, aqui, porque meu filho, eu já estou vestida para o fim do mundo. Eu estou de outfit apocalipse total, assim. Eu acho interessante porque, como a mulher vive esse medo, né, tem uma situação mais difícil para deslocamento, isso também a coloca, né, numa situação como um ser mais revolucionário, porque ela precisa exigir mais de uma cidade mais
Porque essas mudanças que deixariam as mulheres mais seguras, elas vão beneficiar a todos, né? Então, se você tem uma cidade mais segura para as mulheres, você tem uma cidade mais segura para toda a população que sofre com isso. Então, é interessante pensar nisso, né? Mas isso é a razão pela qual as mulheres no mundo inteiro estão votando mais de forma mais progressista, né? Assim como os negros. Isso explica, né? Nos Estados Unidos, se dependesse das mulheres, o Trump não tinha ganho. Se dependesse dos homens no Brasil, o Bolsonaro tinha se reeleito, né? Então, essa é uma questão interessante para a gente se pensar e até para o governo formular política pública para as mulheres. Com certeza. Tanto que o título da minha dissertação é um trocadilho com aquele livro, né? Mulheres que Correm com os Lobos. Eu falo que o título é Mulheres que Caminham com Medo dos Lobos. A gente ainda está correndo dos lobos. Vamos ver se um dia a gente consegue caminhar com os lobos, porque por enquanto está difícil. Tá difícil, viu? Olha, eu quero trazer mais um comentário, a gente está encerrando aqui nosso programa, da Juíra Fonseca, dizendo que quer muito ler sua pesquisa como mulher, andarilha e antropóloga. Conta para a gente como que as pessoas interessadas, tem algum repositório que elas vão poder procurar? Como que vai ser, Thaís? Assim que a dissertação for publicada, eu ainda vou defender, né? Faltam 2 semanas para a minha defesa. Assim que a dissertação for publicada, ela vai para um repositório público de teses e dissertações, mas o grupo de pesquisa, coordenado pela minha orientadora, professora Gabriela Freitas, tem uma página no Instagram que chama GCAI. Esqueci o significado certinho da sigla, deixa eu só ver aqui qual, porque entrando pelo GCAI, a gente vai publicar as coisas lá, a data da defesa. Inclusive, esse vídeo da performance vai aparecer lá, é o Grupo de Estudos em Espaço, Corpo, Arte e Estética. O arroba é GCAI_. Eu deixei aqui o link para a sua página lá, que aí você compartilha lá com quem tiver interesse, tá, Thaís? Eu deixei aqui seu perfil no Instagram no nosso chat. Tá bom, combinado então, Yara. Muito obrigada pela oportunidade de dividir um pouco aqui desses últimos 2 anos de pesquisa com vocês e com o público de vocês. Eu que agradeço, muito obrigada, adorei, viu? Adorei. E aí, Miguel, vamos encerrar por hoje? Já deu nossa hora, falta 1 minutinho, a gente acabou aqui em cima do laço. É isso aí. Obrigado, Thaís. Yara, até amanhã, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Não esquece de deixar um like antes de sair. Um beijo a todos. Tchau, gente.